São Paulo 2, Corinthians 0, placar final no Morumbi, e foi pouco, né? E foi pouco. Pior do que perder um jogo, pior do que perder um clássico, é a maneira como perde, é a maneira como o time se comporta, é a maneira como o treinador se comporta, é ver tudo aquilo que a gente viu em campo hoje, tudo que nós não vimos, né? Pior que tudo isso é a realidade sendo esfregada na nossa cara de uma maneira cruel, né? De uma maneira cruel, com requintes de crueldade. De um lado nós vimos um time hoje que dividiu todas as bolas, que correu demais, que se entregou, que enxergou a importância do jogo, que jogou o clássico como se fosse um clássico. E do outro lado tinha o Corinthians, né? Um time sem alma, um time que não divide bolas, um time que não ganha as divididas, um time que não desarma, um time que não cria e que não defende, um time que não joga e tampouco impede que o outro jogue. Enfim, presa fácil, né? Presa fácil. Houve um momento ali do jogo no começo do primeiro tempo que dava a impressão de que estava tudo tranquilo, mas conforme o jogo foi se desenhando, a gente viu que seria uma noite daquelas, e foi pouco. A verdade é essa, o São Paulo tirou o pé no segundo tempo, perderam a chance de meter uma goleada histórica, sim, tá? Se tivessem essa mentalidade, teriam conseguido. Para nossa sorte, não quiseram apenas vencer o jogo, e venceram com sobras, né? Com sobras. Como nós não estamos aqui para analisar o time de São Paulo, mas para analisar o Corinthians, temos que falar que o que a gente viu em campo hoje foi triste, né? Foi triste, foi desanimador, foi mais um balde de água fria. Corinthians que venceu o Ceará no último jogo e venceu daquele jeito, um jogo que podia ter perdido, estava pedindo para perder, fez um jogo ridículo, né? Ridículo. Venceu graças a uma falha bizonha do zagueiro Marlon, um lance que o Thales Magno, a piada do Thales Magno, quase perde ainda, mas ganhamos. E eu falei para vocês, quem sabe, a gente tem que se apegar em alguma coisa, quem sabe com a vitória não dá motivação, quem sabe as coisas não começam a acontecer, e aí vem o jogo de hoje, a gente vê que não, que as coisas não estão acontecendo, e ao que tudo indica, não vão acontecer, tá? Não vão acontecer. E eu quero ler os comentários, os lances do jogo, principalmente a escalação, tá? Corinthians foi a campo hoje com... Isso é o tipo de coisa que você vê na hora. Na hora você vê a escalação e você pensa assim, eu espero estar errado, né? Eu espero que o jogo se desenhe de uma forma que eu diga, ainda bem que eu não entendo de futebol, né? É uma merda ter razão, é uma merda depois aquela sensação de tava na cara, né? E por que tava na cara? Porque o seu Dorival vai a campo hoje com a seguinte escalação. Hugo, Félix Torres, improvisado na lateral direita. É a primeira coisa bizarra, né? Félix Torres, que é um jogador bizonho, é um dos piores jogadores que eu vi com a camisa do Corinthians. Muitos vão falar, não, tecnicamente ele não é tão ruim. Cara, tá cheio de jogador que parece, que dá a impressão de que é bom jogador técnico. E é um jogador horroroso. Você analisa pelos resultados, você analisa pelos números, você analisa pelo que o cara faz. E a folha corrida do Félix Torres, um cara que chegou faz pouco tempo, relativamente falando, já é uma coisa assim assustadora. O que esse cara já prejudicou o Corinthians é uma coisa assustadora. Se o Corinthians tivesse um presidente atuante, fosse antes, fosse agora, esse cara não jogava mais. Esse cara não jogava mais. Ele chegava no Fabinho Soldado e falava, esse cara não entra mais em campo. Vamos negociar esse cara. Ele já é ruim na zaga. Ele já é lento na zaga. Por que você acha que ele vai funcionar como lateral? Mas enfim, mas é pior. Kaká e André Ramalho, que não comprometeram hoje, tá? A não ser que eu tenha esquecido alguma coisa, não erraram. Pelo contrário, viu o Ramalho tirando várias bolas. E o Bidu na outra lateral, que também não é um marcador. Não é um marcador. Detalhe, jogando fora de casa, um clássico, torcida única, 50 mil pessoas. Você tem que ter um time pegado. Você tem que ter um time com intensidade. Você tem que ter um time que entenda o jogo que está jogando. E olha o meio de campo dele. Martínez, de volante. O Bidon, que não marca ninguém. O Bidon é uma criança. O Bidon não arma, o Bidon não desarma, o Bidon dá 80 passes para trás. É uma criança jogando no meio de adultos. Eu critico o Ranieri, mas hoje era jogo pro Ranieri, jogo pro Rian. O Rian não estava nem no banco, vocês sabem por que estava machucado? É pro Ranieri, é pro Rian, que seja o Charles. É jogo para entrar com 2 ou 3 volantes.
Só o Garro e o Carrilho e só o Memphis, se for o caso. Ele entra com Martinez, Bidon, Carrilho, que é um grande jogador, a gente sabe que não marca ninguém. Falamos isso aqui já 80 vezes, o Carrilho não marca ninguém. O Garro, que não tá lá para marcar, Memphis, que não marca ninguém, e o Romero, que ainda tenta marcar uma saída de bosta, mas já tá velho e não é a dele. Ou seja, mas volta pro meio de campo. Esse foi o meio de campo que o Dorival, um cara que comanda uma comissão técnica que ganha 2 milhões de reais por mês, levou a campo para um clássico. Um meio de campo peso leve. Contra um time que você sabe que vai correr e vai marcar, e vai correr e vai marcar. Certas coisas são tão óbvias que me assustam que um cara não enxergue isso. E se o cara não enxergou isso no primeiro jogo, se o cara esperava certas características ou certas posturas dos jogadores, e isso não aconteceu nos primeiros jogos, depois com o tempo, cara, o que falta para ele enxergar? Eu acho assustador. E o jogo confirma exatamente aquilo que parecia que ia acontecer, tá? Então vamos lá. 10 minutos do primeiro tempo, nada acontecia. Ótimo, escrevi aqui, tá ótimo. 19, bola recuada do Bidon pro Hugo, do Bidu pro Hugo. Eu não sei se foi o Bidu que fez a merda, porque até o câmera perdeu o lance, se foi o Hugo que se atrapalhou. Enfim, escanteio pros caras. No escanteio um rebote, um chute perigoso por cima. Percebam, a bola era nossa. A bola era nossa, a bola estava no pé do Bidu. O Corinthians faz a lambança e oferece a chance para os caras. O Corinthians cria as chances para os caras, né? Eu sei ver que a bola era nossa, esse time odeia a bola. Esse time odeia a bola. 22, o Ramalho dá um passe que não foi muito bom para o Félix Torres, mas que dá para o cara esticar a perna e pegar. Félix Torres vai com aquele tesão todo dele, põe o pé na bola, não é suficiente, a bola sai. Os caras cobram rápido o lateral, lance de perigo para os caras de novo. Mais uma vez, a bola era nossa. O Corinthians entrega a bola para os caras. Gesto técnico, diria o Ricardinho. O Corinthians peca no gesto técnico, é uma coisa assustadora. Passa a impressão a todos de que é um time que não sabe jogar bola. E a gente sabe que não é isso, porque nós já vimos esses caras jogar a bola. Eles não são tão ruins assim quanto agora parece que eles são. Podem ser limitados, mas não são tão ruins assim para mostrar isso aí que eles estão mostrando. Jogadores são uns cuzão? Talvez também. Que sobe para eles também. Eu acho justo. Mas vamos que vamos. 25. Memphis enfia bem uma bola pro Romero, que sai meio que na esquerda, cara a cara, bateu de esquerda. Era a nossa chance. O goleiro tirou com a cara. A bola bateu na cara do goleiro. E muitos vão xingar o Romero. Pode xingar, irmão. Pode xingar. Se eu defender, vocês vão falar que eu defendo o Romero. O Yuri talvez perdesse também aquele gol. Cansou de perder aquele gol. Vários perderiam aquele gol. Vários já perderam aquele gol. Talvez o Memphis fizesse, tá? Mas ok. Romero perdeu o gol que poderia colocar o Corinthians na frente. Faria justiça ao placar? Não, mas foda-se. Ninguém tá preocupado com isso. Poderia mudar o jogo? Sim. Mas repito, tá? E podem me xingar, mano. Se a essa altura do campeonato você ainda acha que o problema do Corinthians é o Romero, você não entendeu o que tá acontecendo. Você não entendeu o que está acontecendo. E não é por isso que eu defendo o Romero, eu peço respeito a ele. Não quero ele de titular, não quero que ele jogue, pelo amor, já deu. É um desses caras que já tem que sair, final do ano deve sair. Deve sair ele, deve sair Maicon, já deveria ter saído o Talismã. Tem vários que tem que sair ali, mas não é esse o ponto, tá? Vamos voltar para eu não me perder. Escanteio, Ramalho cabeceia meio ruim, escanteio para nós por cima. 29, eu escrevi aqui, o craque Cedric, que eu nunca ouvi falar. Passa por dois, chega na linha de fundo, cruza, o Hugo chega inteiro na bola, dá um tapa frouxo de mão de alface na bola, o Luciano quase consegue colocar para dentro. Corinthians se complica sozinho, coloquei aqui. O Corinthians não marca e não joga. A essa altura do campeonato, o São Paulo já era bem melhor, dominava o meio de campo. E o time que domina o meio de campo vai ganhar o jogo. Eles conseguem levantar a cabeça e enfiava a bola na esquerda, enfiava a bola na direita, o Corinthians assiste. Porque o Corinthians não tem volantes que protegem e que não marcam. O Corinthians não tem. O Carrilho não marca ninguém. O Bidon não marca ninguém. O Garro não tá ali para marcar, não marca ninguém. Só tem o Martinez correndo. Cara, é tão óbvio, é tão visível, é assustador isso. É assustador que o Dorival não enxergue isso. É assustador que o Dorival escalhe um meio de campo desse para um jogo assim. Que ele realmente decide com o Bidon para um jogo desse. Na sequência, gol dos caras, justo. Tá? Não tem nem o que falar.
Primeiro gol dos caras. Do Félix Torres, né? Isso, cruzamento dos caras para orientar o Félix Torres. Félix Torres corre para afastar com a cabeça. Chega atrasado, como sempre. O cara domina a bola. Ele fica para trás, olhando. Olhando. Esse é o segundo, não é? Caralho, eu tô tão puto aqui, mano. Na sequência, gol dos caras. Primeiro gol dos caras foi aquela bola pro Luciano. Que o cara... o cara cruza, o Luciano recebe meio que na entrada da área, bate cruzada, a bola ainda passa embaixo do Kaká. Enfim, mas não é um acidente. O gol já tá se desenhando, a bola já fica com os caras no meio de campo. E dá lógica. O Corinthians pede pra tomar. Tá? Então, perdão, esse foi o primeiro gol do Luciano, tá? E na sequência, esse outro lance que eu falei. O cara cruza, o Félix Torres... O que você espera do Félix Torres? Félix Torres fez exatamente aquilo que Félix Torres faz. Ele erra, ele entrega, ele cai, ele falha. É isso que ele faz. E se você não sabe isso até agora, Dorival, você já deveria saber. E muita gente falando, puta, mas é melhor colocar o Maná. Não, mano, não é. Coloca o Maná. O Maná é limitado pra caralho, mas é um lateral direito. Talvez o Maná tivesse chegado naquela bola. Nada justifica colocar o Félix Torres improvisado em lugar nenhum, o Félix Torres. Em lugar nenhum. Ou seja, Dorival, você merece se fuder, Dorival. Você erra. Você escala mal. Você toma decisões equivocadas e paga por isso. Aliás, nós pagamos por isso. Ou seja, em 2 minutos, 3 minutos, 2-0 pros caras. É isso, tá? 38. Bidon chuta de longe. A bola levou uns 10 segundos para chegar na área, para chegar na mão do goleiro. Mas é aquele chute de longe, que o cara chuta de longe, a bola vai indo fraquinha. Porra, mano. Bidon. Mas eu não posso falar porque senão eu tô desvalorizando o nosso ativo. Aí eu falo, vende ele por 10 milhões que ele não vale tudo isso, o nego me xinga. O que ele fez até hoje para mostrar que ele é um grande jogador? Não faz nada. Covarde, medroso. Ah, mas o moleque tá na pressão. É nessas horas que você vê quem joga bola. Mas enfim. 40. Garro, Memphis, Garro, Bidu e o Bidu chuta alto por fora. Pra fora. Ou seja, você vê, quando a bola cai no pé desses caras, do Garro e do Memphis, é que sai alguma coisa. Então o que você faz, Dorival? Você prepara o seu time para esses caras terem liberdade para jogar. Do meio para trás, você deixa um time bem fechado, marcando, correndo, para esses caras poderem resolver depois. Você não faz isso. Você não faz. O Corinthians está sempre correndo atrás da bola. E corre devagar ainda. A intensidade do Corinthians é zero. É zero. Um time sem tesão nenhum, sem alma nenhuma. Belíssima jogada do Garro que fica em pé, sai da falta, sai junto, enfia pro Memphis que foi desarmado. Reparem, o Memphis, ótimo jogador, tem bons números, papapá. Ele não ganha um drible, mano. No mano a mano indo pra cima, ele não passa por ninguém. Vocês já repararam isso? Ou é perseguição minha também? É bom no passe, é bom no toque, se sobrar pra ele guarda, tá tudo certo. Parece que não tem arranque, parece que não tem força, ele não passa por ninguém, mano. E o cara desarmou ele. Nesse momento do jogo, desarme, senhores. 14-4 pros caras. 14 desarmes a 4 pros caras. Isso mostra que tem um time que tá correndo, tá mordendo e o outro não tá. Isso não é futebol, mano. 48, eu coloquei aqui Félix totalmente avançado. O cara teve uma hora, o Corinthians tava com a bola, o Corinthians meio que indo pro ataque. O Félix tava lá na frente. Não tava na lateral, tava meio pra dentro. O que ele tá fazendo ali? Eu fiquei reparando nisso, o time perde a bola. Onde ele tá? Ele não tá. Se a bola cai na lateral, ele não tá lá. Cara, isso é orientação do Dorival? Ou ele é sem noção mesmo, entendeu? Seja como for, Dorival, a culpa é tua. Você que escalou esse cara, você que não orientou esse cara. Ou você que falou pra ele fazer isso aí. Bizarro o time do Corinthians, uma coisa assim assustadora. Eu escrevi aqui, o Carille faria muito mais por muito menos, tá? Podem xingar, tá? Mas o papo agora, nós vamos chegar nisso depois. Vai piorar. Segundo tempo. E lá vem Maná, Ranielli e Guinegão. O que eu pensei? Ele vai tirar o Félix, colocar o Maná, perfeito. Vai tirar o Bidon para colocar o Ranielli. E vai tirar o Romero para colocar o Guinegão. Cara, ele tirou o Martínez para colocar o Ranielli. Por que ele tirou o Martínez para colocar o Ranielli? Ele trocou 6 por 5. Por quê? Qual que é a lógica
de tirar o Martínez para colocar o Ranieri. Pior, tirou o Memphis. Cara, o Memphis, vamos lá, de novo, eu falei 80 vezes. Eu acho ele meio pau no cu, mano, eu não gosto do jeito dele, eu acho que de uns tempos pra cá ele mudou demais. Ele tá fazendo questão de passar uma imagem de cansadinho, de desanimadinho, tô de saco cheio. Tipo, vai tomar no cu, tá sendo comédia sim. Tá merecendo ser questionado sim. Tá merecendo ser cobrado sim. Cara, mas você não tira o Memphis, mano, pra colocar o Guinegão? O cara tá louco. Ou, o que muita gente tá falando foi o que eu pensei na hora, alguma coisa aconteceu. Acho que nós vamos descobrir isso nas próximas horas. Alguma coisa deve ter acontecido no vestiário. Alguma briga, alguma treta e o Dorival tirou o Memphis. Falaram que foi só questão técnica. Eu duvido. Porque se foi questão técnica, desculpa, é pra mandar o Dorival embora no vestiário. Não tô exagerando. Quando eu vi essa substituição, eu falei, meu Deus do céu, o que ele quer? E o Corinthians piorou. Claro que piorou, tá? Depois o São Paulo tira o pé. Mas no primeiro momento, mano, a sensação de que dava é que tomava uma surra. E eu escrevi aqui, risco de tomar uma goleada. Daronco, filha da puta, não dá uma falta clara no Bidon. Ranieri mata o lance e ele dá amarelo pro Ranieri. É um arrombado, tá? É um arrombado. 18, ele chega com facilidade dentro da área. O cara chuta fraco e o Hugo defende. Garro, raçudo, levanta a bola sozinho, brigando, tentando. Sozinho. Você não tem com quem trocar bola, não tem com quem trocar passe. Enfim. Olé com 18 minutos. Com 18 minutos o cara cantando Olé. Muito mais fácil sair o terceiro do que fazer o primeiro, eu escrevi aqui, tá? Nessa um imbecil invadiu, tá? Eles vão perder mando? Será? Vai acontecer alguma coisa? Vamos ficar de olho. Claro que não. Sai Bidu, entra Anrileri. Thales no lugar do Carrilho. Eu escrevi aqui, ele tá de brincadeira. Pô, a não ser que o Carrilho esteja se arrastando, é você falar, e ele tava. Cara, pra que colocar o Thales? Ele é uma piada, mano. Ele é uma piada. O que aconteceu com o Thales quando o Thales entrou no jogo? Em qualquer jogo que o Thales entra, mano. 23. São Paulo dividindo todas as bolas ainda. Aos 23, os caras mordendo. Corinthians perdido. Aos 30, o jogo esfriou. Já não acontece muita coisa. Que bom, tá? 35, Garro reclama e toma amarelo. 41, eles chegam com perigo de novo. Reparem nesse lance, eu escrevi aqui. O Ranieri tá lá do lado direito na área, andando, mano. A bola vai lá pra direita, o Ranieri tá lá perdido, a bola sai de lá, o Ranieri tá andando perdido, mano. É o nosso volante. É o volante que o Dorival colocou no lugar do Martínez. Tá que eu pariu, mano. 42, Bidon recua a 80ª bola pra trás. Reparem no jogo que o Bidon fez hoje. É de tirar do sério, mano. É um jogador a menos. Repito, é uma criança jogando no meio de adultos. O Dorival ainda não percebeu. 44, eles arrancam 2 contra 1, mas o cara que se consagrar, que chutar e não passou pro cara sozinho. Ainda bem. Escapamos de uma pior hoje. 46, Romero chuta, desvio, escanteio. 50, falta perto do escanteio pra nós. Garro cobra, rebote, Ranieri sozinho, cabeceia e o goleiro dos caras defende. Desarmes, final do jogo, senhores. 19-5 pros caras. Assustador, mano. Assustador, tá? E o Corinthians renasce o São Paulo, que tava morto, não ganhava faz tempo, tava ali a 1 ponto fora da zona de rebaixamento. É isso, tá? E eles vibraram muito no apito final. Apito final e os caras vibraram demais. Emblemático. É emblemático, é assim que se joga um jogo desse. É assim que se joga um jogo desse. E os caras jogaram um jogo assim. E o Corinthians fez isso aí, tá? Corinthians que hoje muita gente fala é a cara do seu treinador. Infelizmente é. Infelizmente é isso, tá? Pior, senhores. Pior do que a derrota em si. Tamo fudido, mano. Tamo fudido, né? Vamos relembrar? Vamos relembrar como que nós chegamos nesse ponto. Como que isso aconteceu. Nós tínhamos o Ramon, muito bom. Ramon que veio para tirar o time do rebaixamento, foi muito bem, fez mais do que isso. O time embalou 9 vitórias seguidas. Uma coisa incrível. Jogadores que hoje estão querendo matar estavam bem. Estavam bem, por isso que classificou para Libertadores. Aí começa esse ano, time horroroso. De novo, sem alma, aquela coisa ridícula. O que foi aquela escalação dele contra o Barcelona e Guayaquil? Tomou 3-0 lá, o que foi aquilo? Crise, todo mundo bicudo, mas aí ganhou do Santos na semifinal do Paulista, empurrou, foi pra final do Paulista, não tinha mais o que fazer, vamos que vamos, ganhamos dos porcos. Mano, cada vez mais eu vejo a grandiosidade que foi aquilo. Foi uma aberração, foi São Jorge. Foi São Jorge olhando por nós, foi aquele momento de não vamos perder desses caras nem fudendo. Todo mundo se doou, todo mundo se entregou, foi superação. E ganhamos.
Lindo, mano. E tem gente que fala que não pode comemorar. Imagina se tivesse perdido dos caras, mano. Imagina se tivesse perdido dos caras. Ainda bem que ganhamos e comemoramos muito mesmo. É pra comemorar mesmo. Mesmo. Foi uma vitória grandiosa. Tiramos da alma aquilo. Mas logo nos jogos seguintes a gente já via de novo. Time mal escalado. Meio de campo fraco. Time sem pegada. Aí tomava gol e tirava um monte de cara e colocava um monte de atacante. Pô, pelo amor de Deus, mano. Merecia cair. Por favor, parem. Tem algumas viúvas do Ramon aí falando, eu não tinha que mandar embora. Para! O Corinthians merecia mais do que o Ramon naquele momento. Era a hora do up. Era a hora de termos um treinador melhor, sim. E era o Tite, mano. Esse arrombado filha da puta que falou sim. Era o cara, resolveria quase todos os nossos problemas, eu tenho certeza disso. Mas ele teve um ataquezinho de pânico. Mudou de ideia. Filha da puta. Já usei todos os filhos da puta que eu tenho pra usar com ele. E não sobrou o quê? Dorival. Dorival saindo da seleção brasileira, certo? Tá? E o que eu disse pra vocês do Dorival? Eu contei a história toda do Dorival. Quando veio o Dorival, muita gente falando, pô, da hora, o cara é bom, não sei o quê. Muitos falando, mano, esse cara é horroroso, sempre foi. O que eu ponderei aqui com vocês? Pessoal, vamos lá, vamos lembrar do Dorival. Dorival rodou, lá para 2010 mais ou menos, fez um bom trabalho no Santos. O Santos com o Robinho, com o Ganso, com o André Balada. O Santos foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, legal. E ali o Dorival se fez. O Dorival viveu desse trabalho no Santos durante muito, muito tempo. Por 10 anos mais ou menos, até mais. Dorival rodou vários times, vários lugares. Fazia contrato de 1, 2 anos, os caras não aguentavam, mandavam ele embora. E o Dorival ficou milionário, recebendo dinheiro de contrato inacabado. A verdade é essa. Recebeu muito dinheiro do Flamengo, muito dinheiro acho que do Fluminense, do Palmeiras, acho que até do São Paulo, de vários lugares. Nunca se firmou. Quando o Dorival foi parar no Flamengo, eu já falei isso pra você, eu dei risada. Falei, meu, o Flamengo tá fudido. Hoje a gente vê que o Dorival foi incapaz de estragar o Flamengo. Ou ele fez o básico ali. Mas vamos lá, calma, não vamos contaminar a ideia. Ele foi campeão lá. Ganhou a Copa do Brasil contra nós na cagada. Quase ganhamos aquela Copa do Brasil deles. E não é à toa que ele foi mandado embora. Não é à toa. O Flamengo viu que o Vitor Pereira com muito menos fez melhor do que ele. Tanto que contrataram o Vitor Pereira. Mas ele ganhou. Ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Libertadores. Se eu não me engano, invicto. Ele foi campeão. E os caras preferiram o Vitor Pereira. Ele foi embora, foi parar no São Paulo. E ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, vencendo o Flamengo. Grandioso, parabéns. Pô, acho que o Dorival talvez tenha virado um bom treinador. Foi parar na seleção brasileira. Que loucura! Dorival foi parar na seleção. Parabéns pra ele. E o que eu falei aqui pra vocês, vamos acreditar, é o que nos resta, que de fato o Dorival se tornou um grande treinador. Embora muitos de vocês dissessem, cara, não vai dar certo. E eu vou falar pra vocês, quem será que foi o Dorival que nós contratamos? Será que nós contratamos aquele Dorival de sempre? De sempre, ou contratamos um novo Dorival? Torcemos pra ser isso. Um cara que faria o arroz e feijão. Um cara que faria o básico. Que teria 2 volantes volantando. Que teria 2 meias meiando. É isso. E o trabalho do Dorival no Corinthians até o momento é horroroso. É horroroso. Já falei pra vocês inúmeras vezes, eu nunca vou cagar na cabeça de ninguém em 5 jogos, em 10. Ele já tem mais. O trabalho do Dorival no Corinthians é horroroso. O Corinthians não tem solidez defensiva, o Corinthians não tem criação nenhuma, o Corinthians não tem pegada, o Corinthians não tem intensidade, o Corinthians é presa fácil para qualquer adversário. Ou seja, erramos. Ao que parece, erramos, tá? Ao que parece, o Dorival veio o Dorival velho para nós. O Dorival de sempre. Infelizmente, tá? Um cara do bem, um cara da hora, um cara que todo mundo fala que é um cara super correto, um cara honesto, mas é isso, tá? O resultado tá aí e estamos vendo isso hoje, tá? Infelizmente isso tá se confirmando. Eu falei para vocês aqui antes, falei, olha, já faz uns 5 jogos para trás, até antes da parada, eu falei para vocês, a impressão que dá, pelo que nós estamos vendo, é que o Dorival não terá vida longa. A impressão é essa. Tá? Vamos torcer para dar tudo certo, vamos ter uma parada agora, vamos torcer para o time treinar, vamos ver como é que o time volta. E o time parece que volta pior. Verdade seja dita, o Dorival piorou o Corinthians do Ramon, que já não era bom. Parem de defender. Mas o Dorival piorou o Corinthians. Seja na parte técnica, tática, seja no motivacional, enfim, seja o que for. O time tá pior, é fato. E é assustador, tá? Problema, senhores. O que vamos fazer com o Dorival? Muitos vão falar, cara, manda embora. Manda embora. Problema.
Comissão técnica dos caras ganha 2 milhões por mês. Contrata até o final do ano que vem. Tem 1 ano e meio para pagar 2 milhões pro cara. 12, 6, 18 meses pagando 2 milhões, 36 milhões de reais. Para um time que tá quebrado, que não tem dinheiro, que precisa enxugar, que precisa cortar custo. Vão mandar embora o cara agora? E muitos, com razão, tá? Vão falar, foda-se, manda. O que é um peido pra quem tá cagado? E a vida? Quem disser isso, eu acho que não tá errado. Não tá errado. Hoje foi a prova provada que ele tá mais perdido do que segue em tiroteio, não tem a mínima ideia do que tá acontecendo ali. Ele não enxerga o básico do Corinthians, se não enxergou até agora, não vai enxergar mais, infelizmente. Tá? Kaká, você acha que tem que mandar ele embora hoje, então? Cara, eu não sei o que fazer, mano. Eu realmente não sei, eu não sou diretor de futebol, eu não sou o cara que tá com a caneta, eu não sei como é que tá os cofres, eu não sei como é que tá, eu não sei. Podemos esperar mais alguns jogos? Podemos. Podemos esperar o jogo com o Cruzeiro, podemos esperar até o jogo contra os Porcos, talvez. Podemos esperar. Muitos vão falar, só vai adiar o sofrimento, talvez. Mas tem uma esperancinha aí, quem sabe alguma coisa não acontece, acho difícil. Acho difícil, até por causa desse lance agora do Memphis, que eu já vou falar, tá? Enfim, tamo na roça, mano. Tamo na roça, tá? Tamo na roça, eu tenho sim vontade de chegar aqui pra vocês e falar, mano, manda embora. Manda embora. Vai ter um impacto financeiro fudido no time. Lá vamos ficar nós mais uma vez, ou melhor, mais uma vez o Dorival vai ficar 1 ano e meio recebendo pra ficar em casa. É irritante isso. O que eu tentaria, não vai rolar, é chamar ele pra trocar ideia. Dorival, por favor, pede pra sair. Quebra essa, estamos quebrados, irmão. Ajuda nós, mano. Tá, tentamos, não deu. Vamos fazer o seguinte, fica até o jogo contra os Porcos, vamos ver. Se melhorar, legal. Se não melhorar, por favor, mano, pede pra sair. Ajuda nós. Mas ele não vai topar. Quem topa? Imagina, o cara tem essa grana toda garantida até o final do ano que vem. Entendeu? Enfim, talvez fazer isso. Esperar até o jogo contra os Porcos. Entendeu? E rezando pro milagre acontecer. Milagre é esse que eu já falo pra vocês, eu não acho que vai acontecer. Não acho, tá? Não acho que vai acontecer. Infelizmente, tá? Com relação ao elenco, é um elenco limitado? É. É um elenco limitado e caro? É. Aquela janela do Fabinho Soldado que todo mundo fala aumentou a nossa folha de 20 para 30 milhões. Sabe quem tem folha de 30 milhões, senhores? O Flamengo. Pra você ver como o Corinthians gasta mal. O Corinthians é um time caro e extremamente limitado. Aí você vai falar assim, pô, mas peraí, você não falou que no ano passado a gente viu esses caras jogar? Pois é. Será que aquilo foi uma aberração? Foi o melhor que deu pra fazer? Será que aquilo não volta? Mas não sei, mano, é difícil analisar. A sensação que eu tenho é que tem certos jogadores que tem que ir embora. Seja pelo desgaste que já tem, seja porque perdeu a confiança da torcida que não dá mais. E dá pra enxugar essa folha sem mandar necessariamente o Memphis embora. Já vou falar do Memphis. O problema não é o Memphis no elenco do Corinthians. O problema é Kaká, é Ramalho. Hoje sabemos, é Gustavo Henrique. Esses nossos zagueiros que juntam todos não dá um. Entra um, a gente quer o outro. É Mateuzinho, que é extremamente limitado. É Bidu, que também é limitado. Vamos parar de falar que, pô, esse cara sabe jogar. Jogador que joga um jogo bom e 6 horrorosos não é bom jogador. Às vezes o Mateuzinho faz um jogo bom, a gente vem aqui e elogia o bom jogo do Mateuzinho agora. Quem sabe vai. Não vai, mano. Não vai. Jogador bom joga bom bem sempre, é regular. Esses caras todos que eu falei não são bons. O Corinthians tem totais condições de enxugar essa folha, mandando um monte de jogador embora, sem ser necessariamente o Memphis. Tem um monte pra sair ali. O Ranieri, o Maicon, Deus me livre o Maicon, o Thales Magno. Por que renovaram mais 6 meses com o Thales Magno? Percebem? Dá pra enxugar. O Romero, sim, o Romero, final do ano também vai embora. Tem um monte pra ir embora. Ou seja, nós temos que qualificar o elenco. O Corinthians tem que dispensar um monte de jogador pra poder trazer 3. É isso. Manda 6 embora pra trazer 2, 3. Um zagueiro bom. Um volante bom. Já temos o Garro ali. Tem o Memphis, tem o Yuri. Dá pra levar. Enfim. Será que todos os treinadores eram ruins? Talvez sim. Talvez sim. Eu sempre falo aqui, pô, quando você acha que todos os jogadores são ruins, talvez o problema seja de treinador. Eu cansei de falar isso pra vocês. Isso se aplicou pra vários treinadores, tá? Mano, a gente teve Silvinho, Lázaro, Luxemburgo, o Mano Javelho, Antônio Oliveira, um monte de treinador ruim. Aí o pessoal vem falar assim, pô, mas muda treinador, o time continua ruim. É um monte de treinador ruim. E o time era bem pior, tá? A gente precisava de um treinador bom. E o Ramon foi o melhorzinho desses daí, tá?
fez o que precisava fazer, mas era limitado, tinha que trocar, e era o Tite, mano. Era o Tite. Mas ficamos com o Dorival, um Dorival hypado. Um Dorival, todo mundo fala, ô, o Dorival agora é outro. Tá aí, entendeu? Ou seja, se fudemos. Se fudemos, tá? Nossa situação é terrível, mano. É terrível, tá? Jogadores precisam sair, ok, como eu falei, até pelo desgaste, e caras que não agregam, que dá pra fazer uma puta de uma limpa aí. E agora temos a questão do Memphis. Então vamos lá. Memphis. Eu falo e tem que falar outra vez porque o pessoal não quer entender. Aliás, criou-se um hate comigo aí naquela bosta do Twitter lá que vocês precisam ver, né? Porque eu caí na besteira de falar do papelão do Memphis em duas situações, né? A primeira naquela conversa com o Stabile, com o Pantaleão, com o Fabinho Soldado, quando ele não se apresentou no dia, porque não pagaram os seguranças dele. Claro, o Corinthians tem que pagar o que combinou, tá tudo certo. Mas é óbvio que é um puta de um cuzão que poderia ter pego um Uber e ter ido trabalhar. É óbvio. Fez de propósito para jogar pra torcida para mostrar que não tá recebendo. Não foi agradável a conversa. Não foi agradável, o tom não foi agradável, o jeito dele. E quando eu falei, reclamei que ele tomou bronca por falar tem que melhorar o time para eu bater minhas metas, tem arrombado no Twitter que não entendeu. Onde já se viu criticar o cara porque quer bater as metas pessoais dele. É isso que vocês não entenderam. Ou é burro e não consegue entender. O cara tá mais preocupado em bater as metas pessoais dele. É esse o ponto. Vocês repararam que o Memphis bate escanteio? Eu demorei pra entender por quê, mano. Porque no escanteio se sai o gol é assistência, ele ganha dinheiro. Ele bate mal os escanteios, todo mundo já cansou de ver. Será que não tem um treinador com culhão e fala é o Garro que vai bater escanteio, não é você? Você é meu atacante, vai pra área, caralho. Por que ele bate escanteio e bate mal? Tá aí, tá explicado. Tá explicado. Outra que o pessoal riu, imagina, onde já se viu, que eu falei do lance da bronca que ele tomou do Stabile num treino e tomou. Tomou porque mais um repórter de campo que cobre o Corinthians falou isso aí pra mim também. Eu tava certo, mas vocês querem rir da risada. O Stabile, o tio Paulo, você é burro, você acreditou nisso. Até parece que o tio Paulo, depois o tio Paulo foi. O tio Paulo foi e falou, amigão, o que quer? Você quer sair? Você quer sair? Fala, se sai. Porque é evidente que o cara tá fazendo corpo mole. Criaram, como é que o pessoal falou aí? Estão criando uma perseguição no Memphis. Não estão criando uma perseguição no Memphis. Nós estamos vendo o cara desde, já não é de hoje, andando em campo, mano. Não divide uma bola. Ainda assim é ele que enfia uma bola e eu concordo porque ele é bom. Então cai uma bola no pé dele, é claro que ele vai dar uns passes. É pouco. É pouco porque ele pode fazer, é pouco porque nós já vimos ele fazer. O Memphis está querendo esfregar na nossa cara que ele está de saco cheio. Ele está fazendo questão de mostrar isso. Se for isso, infelizmente, vai tomar no seu cu, irmão. Vai embora. E vai liberar 6 milhões que o Corinthians gasta por mês. Pelo que me falaram. O patrocinador paga um pouco e o Corinthians paga um monte. Os números deles são bons, mas estão deixando de ser. Se é para ele ficar desse jeito, é melhor sair. Tá descontente, amigão? Vai embora, mano. Não tem problema, vai embora. Mas ou ele mostra tesão, ele mostra vontade de ficar, ou vai tomar no cu. E hoje nada tira da minha cabeça que alguma coisa aconteceu. Pro Dorival ter tirado ele, o Dorival pode ser tudo, mas retardado ele não é. Desculpa, pode falar retardado. Retardado ele não é. Alguma coisa aí tem pra colocar o Guinegão. Vocês realmente acham que o Dorival achou que era melhor tirar o Memphis e colocar o Guinegão? Ou teve alguma coisa no vestiário, ou teve algum pau no vestiário, ou o Dorival tá de saco cheio do Memphis. Tá vendo o que o Memphis tá fazendo, e afiar o Twitter aí e se masturbando pro Memphis. Vão tomar no cu. Momento Dove. Leva o Memphis pra casa, mano. Apaga a luz do banheiro, luz de velas, encha banheiro, tem banheiro, pode ser no chão do box mesmo. Põe o Memphis lá, passa Dove nele, massageia ele. Vocês torcem pro Memphis, vão pra puta que pariu. Eu não torço pro Memphis, eu torço pro Corinthians, caralho. E ao que tudo indica, pelo que nós estamos vendo aí, temos uma crise com o Memphis. É isso. E ele não tá sendo muito inteligente, ou tá. Ou ele tá fazendo exatamente aquilo que ele quer fazer pra poder sair. Seria mais homem da parte dele se ele pedisse pra sair. Memphis, be a man.
Memphis, be a man. Be a man, fala a verdade. Chega pros caras lá e fala, mano, o negócio é o seguinte, eu quero ir embora. Vai embora, mano. Fuck off, Memphis. É isso? É isso que você quer? Go fuck yourself, Memphis. É isso? Eu não sei, tô perguntando. Você quer ir embora? You wanna leave, Memphis? Hey, Memphis, do you wanna leave? Fuck you, Memphis. É isso, simples assim, mano. Se alguém puder fazer o corte e mandar pra ele, eu agradeço. É isso. Ou você mostra tesão, mano. Ou você mostra vontade de ficar, ou vai tomar no cu. Tava desanimadinho com o Ramon. Reclamava do Ramon. Esse esquema tático é ruim. Aí vem o Dorival. Ele tá desanimadinho com o Dorival. O que ele quer, caralho? É ele que escolhe? É ele que decide? Porra! Com certeza nas próximas horas vamos saber o que aconteceu. Com certeza vamos saber o que aconteceu. Vamos ver se os caras vão abafar. Tomara, mano. Tomara que abafem. Tomara que ele fale que não teve problema nenhum. Tomara que fale que ele teve um problema na coxa. Tomara que lavem a roupa suja. Tomara, mano. Seria bom pra nós. Ele é um bom jogador. Eu queria o Memphis bom jogador jogando. Eu não quero que o Memphis vá embora. Repito. Eu quero que o Gustavo Henrique... Gustavo Henrique, é isso? Não, eu tô confundindo. Eu quero que o Gustavo Henrique vá embora, que o Kaká vá embora, que o Ramalho vá embora, que esse filho da puta do Félix Torres nunca mais vista a camisa do Corinthians. Que o Bidu vá embora. Até a porra do Mateuzinho eu quero que vá embora. Que o Ranieri vá embora. Que o Maicon vá embora. Que o Bidon vá embora. É isso, que o Romero, pode botar o Romero, que o Romero vá embora. Olha como dá pra enxugar. Não é no Memphis, mas se o Memphis não quer... Eu fui claro, mano. Desculpa. Eu realmente acho que eu me comunico mal. Vai ter gente que vai tirar de contexto e não vai entender. Vocês entenderam? Eu não quero que ele vá embora, mas se ele quer ir embora, vai tomar no cu. É isso. É isso. Então, ou seja, nós temos um elenco problemático, nós temos um craque problemático, nós temos um treinador incapaz, que está se mostrando mais uma vez incapaz e fraco, e o time não tem dinheiro. É isso. Tamo bem, tá? Ah, puta que eu pariu, mano. 37 minutos. Eu tinha um monte de coisa pra falar ainda, mas não vou, né, mano? Tem nem clima. Eu acabei de receber aqui 11 e pouco da noite, ou seja, depois do jogo, do Alex, assessor de imprensa dos Gaviões. A manifestação marcada pra semana que vem. Eu quero ler pra vocês aqui. Convocação geral. Quinta, 24 de julho, às 19h10, em frente ao Parque São Jorge. Convocação protesto Parque São Jorge. Atenção, fiel torcida. Nesta quinta-feira, dia 24, a partir das 7h10, estaremos em frente ao Parque São Jorge para um protesto contra o momento político que destrói o Corinthians dentro e fora de campo. O corintiano não aguenta mais tanta incompetência em todos os setores. O Corinthians precisa mudar. Temos ex-presidentes acusados de usar cartão do clube para gasto pessoal, ex-presidente afastado por suspeita de crime, conselheiros que só pensam em política e agem conforme sua facção, um time medíocre e mal montado com jogadores que ganham fortuna sem entregar o mínimo em campo. Até quando? O corintiano quer uma reforma profunda que afaste e expulse todo o mal que há décadas coloca o Corinthians nessa situação. É claro que a situação deplorável do time em campo hoje é reflexo de décadas de administrações desastrosas. O Corinthians precisa de uma reforma no estatuto. Precisa respeitar o corintiano que paga ingresso, apoia o clube e exige pessoas sérias e sem interesses pessoais. Não descansaremos enquanto todos os responsáveis não forem expulsos. Sensacional. Faltou dar nome. Tá, Alex? Desculpa, faltou dar nome. Dá o nome do Andrés. Dá o nome do Augusto. Esse arrombado vai voltar ainda. Vocês não estão levando a sério. Não descansaremos enquanto o fiel torcedor não tiver direito a voto. Não descansaremos enquanto esse time não entregar raça e vontade dentro de campo. Não descansaremos enquanto o futebol moderno continuar tirando o torcedor do estádio. Você, corintiano, que não aguenta mais essa situação, junte-se a nós. Traga sua faixa, seu cartaz. Mostre sua indignação contra todos que destruíram o Corinthians e ainda tentam se esconder atrás do poder. Essa convocação é para todo corintiano, seja de organizado ou não. A mudança depende de nós. Quem traiu o Corinthians e a nação corintiana vai ter que pagar. Pelo Corinthians com muito amor até o fim. Eu acho ótimo, tá? Eu acho ótimo. Só um porém. Eu acho sim que dá para pressionar jogador. Eu acho sim que eles merecem um tranco. Eu acho sim que eles poderiam correr mais e se doar mais. Acho sim, mas também acho tudo isso que vocês falaram, que é de fora o negócio. Mas não só isso. Entendam, tá? Não estou minimizando isso, não é esse o ponto. O ponto é, se o Corinthians tivesse um bom treinador, com esses jogadores o Corinthians faria melhor. É isso.
Infelizmente, nós caímos no Dorival velho. É isso. E o time hoje é a cara do Dorival velho, infelizmente. E não do Dorival moderno que a gente achou que existia. Se o Corinthians tivesse um treinador melhor, se o Corinthians tivesse pegada, se o Corinthians tivesse intensidade, se o Corinthians marcasse, se o Corinthians fizesse tudo isso, nós estaríamos discutindo apenas o fora de campo. Apenas o fora de campo. Infelizmente não estamos. Temos todos esses problemas que a nota dos Gaviões falou e ainda temos o problema dentro de campo porque temos um treinador fraco também. É isso. Você é tudo fodido, mano. Percebe? Mas vamos fazer o quê? Vamos sentar e chorar? Não vamos. Vamos tentar mudar as coisas, vamos tentar melhorar e é isso, tá? Repito, mano, com relação ao Dorival, vontade de mandar embora já, mano. Vontade de mandar embora já. Mas tem esse problema da multa. E é pesado. E o Corinthians não tem dinheiro. Mas repito, concordo com aqueles que falam o que é um peido pra quem tá cagado. Foda-se. Talvez seja. Talvez seja. Humilde mesmo, minha humilde opinião, é o que eu faria. Se eu fosse o presidente hoje, se eu fosse o Fabinho Soldado hoje, eu segurava até o jogo contra os porcos. Pô, mas vai segurar até os porcos pra perder? Tá bom, mas acho que vamos resolver tão rápido assim até lá? Não sei, talvez. Perceba, eu também tô meio perdido, tá? Mas é foda. É foda, a gente precisa acalmar, precisa respirar, precisa pensar no que faz, mas eu confesso pra vocês, eu fiquei horrorizado com o que eu vi hoje. Horrorizado, tá? É isso, mano. Puta que eu pariu, mano. Eu não vou ler comentário, tá, mano? Deixa eu só agradecer o pessoal que mandou um valeu aí, tem mais umas coisinhas pra falar. Não vou agradecer porra nenhuma, tá, mano? É isso aí, mano. Um bom domingo pra todos vocês. Com certeza vai ser uma maravilha, né? Impressionante como os caras conseguem arrebentar o final de semana. Eu volto quando der pra gente gravar pra falar mais coisa, beleza? Abraço a todos. Vai, Corinthians.